Olá, seja bem-vindo ao programa Descomplicando a Sua Vida. Aqui eu vou te ajudar a conseguir prosperidade em todas as áreas da vida, nos relacionamentos, na sua família, na sua profissão, nas finanças e também em outras áreas da sua vida pessoal. E o tema de hoje é: o meu relacionamento não é mais o mesmo. E antes de começar, eu vou pedir aqui para você dar um like aqui no canal, clica no sininho e se inscreve, porque você vai receber sempre em primeira mão os nossos vídeos e vai descomplicar o seu sucesso com o uso da constelação familiar. Agora vamos ao que interessa. Essa é uma excelente oportunidade para você que está num relacionamento, que pretende estar num relacionamento ou que esteve num e não entende por que algumas coisas não foram exatamente como você queria. Talvez você tenha perdido ali o brilho no olhar, tenha achado que o relacionamento caiu na rotina e que não era mais a hora de continuar. Então, para evitar que isso aconteça, é importante que você fique com a gente até o final para você entender exatamente o que acontece quando a gente começa a achar que o nosso relacionamento não é mais o mesmo e buscar ali outras alegrias para preencher esse relacionamento, talvez até outros hábitos. Então é importante que a gente comece a compreender um pouco mais daquilo que está dentro do nosso coração e fazer com que nossas vidas possam seguir adiante ali. Nesse caso, na nossa família, no nosso relacionamento de casal. E o tema de hoje, ele não é para você que quer um tutorial de relacionamento. A gente aqui não vai dar passo a passo de como você deve fazer para que seu relacionamento não caia na rotina. A gente não vai dar dicas, de repente, de como você deve agir para animar aí o seu casamento. A gente vai dizer para você o que está por trás, o que vai lá a fundo, que transforma a nossa vida e a nossa realidade, e em determinado momento a gente pensa: bom, o meu relacionamento não é mais o mesmo. O que a gente precisa compreender sobre os relacionamentos de casais é que o relacionamento de casal, ele tem fases na vida. Ele tem aquela fase inicial, quando a gente conhece o parceiro. Depois ele tem uma fase de consolidação ou afastamento, que é mais ou menos aquele momento em que as pessoas decidem se casam, se vão morar juntos, vão criar um projeto juntos, às vezes um filho, às vezes um negócio. Ou se essas pessoas simplesmente vão cada uma para um lado. Talvez você tenha tido um relacionamento anterior que você tenha tido a sensação de que você pensava de uma forma e a pessoa pensava de outra. E aí vocês decidiram lá atrás se afastarem e caminharem por caminhos diferentes. Essa é uma outra fase do relacionamento, bem diferente da inicial. Na inicial a gente está bem disposto, a gente quer encontrar a pessoa e quanto mais novo a gente for, mais animado a gente é nessa direção. Quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai perdendo aí esse ânimo. Isso também tem uma explicação, mas é assunto para um outro vídeo. Então, a gente precisa compreender que quando a gente decide ali ir a fundo numa relação e levar essa relação para o próximo passo, o que pode acontecer é que muitas vezes a gente tenha uma ilusão, isso mesmo, uma ilusão do que é um relacionamento. E aí a gente descobre ali no dia a dia que tudo aquilo que acontece precisa ser dessa forma. Como, por exemplo, todos os dias a gente precisa acordar e escovar os dentes. Todos os dias a gente precisa acordar e se alimentar, beber água. E os relacionamentos não são muito diferentes disso. Todos os dias a gente precisa encontrar essas pessoas ali naquele dia a dia, com todas as tarefas, com todas as vontades, com todos os desejos, sonhos e a pressa do dia a dia, e aí a gente acaba deixando ali um pouco essa relação de lado. Por quê? Porque a gente começa a viver a nossa vida, que é importante pra gente, que é importante para que a gente faça a nossa manutenção pessoal, profissional, dos nossos outros relacionamentos, e a gente acaba ali deixando um pouquinho de lado aquela pessoa que tá ali todos os dias. É mais ou menos quando você tem piscina em casa e nunca mergulha, por quê? Porque tá lá. Relacionamento de casal, muitas vezes, ele acaba se tornando dessa forma, e isso tem um motivo, porque as pessoas se amam, mas elas estão atarefadas e muitas vezes deixam de encontrar tempo ali para elas. Outra coisa comum que pode acontecer aí no seu relacionamento é que você esteja honrando situações da sua família, como por exemplo, se você teve uma mãe que você via que sempre trabalhava, sempre queria arrumar a casa, é muito provável que você vá nesse mesmo caminho. Em contrapartida,
Quando você encontra um parceiro que não vê necessidade ali de arrumar a casa como você, ou ele pensa diferente sobre isso, as chances são que no dia a dia vocês entrem em mais conflitos. Então aí é importante que a gente olhe para a nossa família de origem e comece a entender o que nossa família tem que é bom e que ajuda a gente na relação. E o que nossa família tem que é bom pra gente, mas dentro do relacionamento de casal pode tornar a sua vida um pouco difícil. Então, nessa hora você precisa começar a analisar se você está usando aí as referências do seu pai e da sua mãe, afirmando que é dessa forma que é dessa forma que tem que ser, só o seu jeito é certo, e assim o seu parceiro acaba ficando ali em segundo plano, como se o jeito dele, o jeito da família dele não tivesse validade para vocês dentro dessa casa. Então a pessoa acaba se sentindo o quê? Ela acaba se sentindo sem casa, negligenciada. Por quê? Porque muitas vezes o parceiro, em especial as mulheres, elas gostam muito de cuidar e elas têm essa ideia de que elas vão cuidar e vão fazer melhor, às vezes inclusive, que a mãe do parceiro. Isso precisa ser mudado. A gente precisa começar a olhar a mãe do nosso parceiro e os pais dos nossos parceiros com muito amor e carinho. Por quê? Porque eles pertencem e sem eles nós não teríamos o quê? Aquela pessoa maravilhosa que está ali para você, que está junto com você, que está aí no dia a dia com você. Só que às vezes, dependendo da época, fica mais difícil a gente dar essa atenção. E dependendo do tipo de relação que você venha a ter aí com a família do seu parceiro, pode ser muito difícil. Então é importante que você desde o início, claro, se você já está numa relação e já é difícil, uma relação aí com seu sogro ou com a sua sogra, o ideal é que você busque ali renovar isso, transformar isso, para que isso leve o seu relacionamento de casal para um outro patamar. Agora, se você está num relacionamento novo, conhecendo a pessoa, é importante que você já entre com essa postura. Isso vai facilitar e muito aí a sua vida e a vida do seu parceiro, da sua parceira. Então, entra de peito aberto numa relação e lembra que o papai e a mamãe da pessoa que está com você foram peças fundamentais para que você esteja aí hoje com essa pessoa que tanto te ama e que você tanto ama. Uma outra coisa que a gente também começa a pensar é que, como a gente está ali muito atarefado, às vezes a gente tem uma ideia, uma ilusão de que a pessoa que está com a gente é obrigada a fazer algo de incrível pra gente. Ela é obrigada a transformar a nossa vida num lugar mais prazeroso. Então, muitas vezes eu fico numa relação esperando o quê? Que o meu parceiro me dê algo. Mas essa postura é extremamente infantil e está ligada ali a uma ideia de que eu quero que meu pai e minha mãe ainda preencham algo, me entreguem algo, me dê algo. E cada um deve preencher as suas necessidades mais infantis, mais difíceis, que ainda estão ali enraizada com a sua família de origem. Então a gente precisa pensar muito bem se eu não estou exigindo do meu parceiro algo que eu estou exigindo ali do meu pai ou da minha mãe, como se eu fosse uma criança e quisesse que ele me desse. Eu quero que ele me dê, por exemplo, eu quero que ele me dê, que eu chegue em casa e esteja tudo arrumado, com a comida feita e um presente e flores na mesa para mim. Claro que seu marido fizer isso, vai ser ótimo para você. É claro que se seu parceiro ou sua parceira fizer algo desse tipo, vai ser ótimo, vai ser bonito, lindo. Mas muitas pessoas ficam querendo o quê? Que o parceiro o tempo todo dê algo. E elas, na verdade, estão esperando isso de quem? Do papai e da mamãe delas. Algo que as alegre por dentro. Então, muitas vezes, dentro de uma relação, ao invés do quê? Qual é o caminho? O que a gente deve fazer, né? Qual é o caminho que a gente deve e pode buscar? É um caminho onde eu, dentro de mim, busco melhorar, busco animar a minha relação, busco fazer coisas interessantes, busco objetivos em comum. Então, quando eu, dentro da minha relação, busco esse movimento, busco essa transformação do casal para melhor, então eu estou contribuindo ali para que essa relação cresça. Então, por exemplo, você hoje
conhece sobre constelação familiar, está aqui na escola e decidiu que você vai estudar constelação familiar aqui com a gente para melhorar o seu relacionamento. É claro que essa decisão ela deve ser para os dois, ainda que você tome sozinha. Por quê? Se o seu objetivo é melhorar o seu relacionamento com o seu marido, com a mãe dele, com certeza essa decisão ela vai afetar tudo aquilo em volta. Então é uma decisão que leva vocês para um outro caminho. Você vai aprender de repente a lidar com situações que antes você não sabia. Então sempre é importante que a gente busque melhorar, seja através de um curso, seja através da nossa postura, seja através das nossas reivindicações. Muitas pessoas ficam o tempo todo reivindicando algo do parceiro ou da parceira e algo que eles não têm ou não podem fazer por eles. Por exemplo, eu gostaria que meu marido me levasse para viajar mais vezes. Então, ao invés da gente esperar que o outro faça, a gente procura fazer. Então, o que a gente faz? Se a gente quer viajar, a gente vê com esse parceiro, com essa parceira, um dia que possa viajar e a gente já começa a olhar e convida a pessoa para participar, conversa com ela, talvez a pessoa queira decidir com você, talvez a pessoa queira que você decida sozinha, mas a gente precisa fazer pela gente. Então, se eu quero viajar, por exemplo, é importante que eu manifeste isso, mas não manifeste na ideia infantil de que o outro tem que me dar isso de presente. Então eu preciso comunicar a ele o que eu quero, ao invés de ficar me lamentando que meu casamento não é mais o mesmo, que minha relação não é mais a mesma. Então eu preciso me movimentar, lembra disso. Quando você começar a entender que dentro da relação de casal são dois, mas que você tem um papel fundamental e que você é responsável, pela sua felicidade, 2, pela sua parte do relacionamento. É claro que se você quiser fazer a viagem e seu parceiro nunca quiser fazer nada, vai ser um pouco mais difícil. Mas via de regra, os parceiros, eles começam ali, às vezes é mais difícil no início, e logo em seguida eles estão o quê? De mãos dadas, seguindo junto. Eu lembro de uma vez que eu fui num cruzeiro, que saiu de Miami. Esse cruzeiro ele atravessou ali Nassau, Bahamas, e lá eu conheci uma mulher chamada Christy. Ela sempre quis viajar de cruzeiro e o marido era totalmente contra. E eu lembro que no terceiro dia o marido virou e falou assim: olha, eu tenho que retirar o que eu falei para você. Eu gostei muito dessa viagem, precisamos fazer isso mais vezes. O que eu quero te dizer com isso? O marido dela não queria ir. Ele achava coisa de velho, coisa de chato. E ela queria muito, e ela insistiu e convenceu. Só depois que ele foi, ela falou que no início ele reclamava, mas depois ele começou a gostar e no final ele falou: olha, eu gostei. Então ele aprendeu ali com a experiência nova, que foi difícil para ele no início, ele aprendeu algo bom para ele. Mas algumas pessoas têm a ilusão de que se meu parceiro não quer, então eu não vou fazer. Às vezes quando a gente está numa relação, tem parceiros que eles só querem aquilo que é do lado deles, como por exemplo, ir a uma festa, então eles querem que você vá à festa dos amigos dele com ele. Mas quando chega a festa dos seus amigos, eles não querem ir. Mas é claro que com o tempo eles acabam indo uma ou outra e acabam gostando, com sorte. Com sorte. E com sorte eles acabam gostando. Senão faz parte da relação mesmo. Você precisa entender que ambos crescem um com o outro. Então tanto um quanto o outro. Aliás, essa é uma frase que você pode e deve gravar aí para o seu relacionamento de casal. Tanto você quanto o seu parceiro e a sua parceira. Tanto você quanto o seu parceiro. Por quê? Porque ambos são importantes, então também tanto ele quanto você. Tanto um quanto o outro é uma frase que pode e deve ser usada dentro da relação de casal. Tanto você quanto seu marido, tanto seu marido quanto você. E assim, ambos crescem. É claro que alguns parceiros são mais resistentes que outros. Isso não deveria ser um empecilho na sua vida para que você não leve ali as coisas boas, as suas experiências e as suas vontades para sua relação. Pelo contrário, às vezes você pode aprender uma outra coisa com seu marido. E aí, uma outra coisa que acontece também são padrões familiares onde a pessoa busca ali honrar algo do pai e da mãe. Então, de repente, a mãe, ela cuidava muito do pai, estava ali às vezes até na posição de mãe desse pai,
fazendo demais por ele, e aí os filhos tendem a agir da mesma forma. Por quê? Porque eles aprenderam que é dessa forma que é feito, e depois eles não entendem por que a relação acaba se separando. Quando a gente começa a olhar mais profundamente, a gente pode ver que às vezes a gente está ali no papel de pai e de mãe desse parceiro. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo da Carla Rossi. A Carla Rossi é uma aluna muito querida aqui da escola, ela é psicóloga e entrou para a Constela Amor para se tornar facilitadora de constelação familiar e se formou recentemente aqui com a gente. Um beijo para você, Carla. E a Carla, ela sempre contava umas histórias muito interessantes, e a principal história que eu lembro agora dessa posição de sair de parceiro é que o médico prescrevia alguns remédios para pro parceiro dela. E ela todos os dias, claro, muito preocupada, cuidava ali daqueles remédios dele. E ficava chateada se ele não tomasse, ela lembrava que ele tinha que tomar, como uma mãe. E no meio ali da formação, ela começou a entender que ela precisava se cuidar e que ela não deveria estar gerando esse tipo de demanda para ela. Por quê? Porque ela acabava brigando com o parceiro, ela acabava estressada e, claro, todos nós temos preocupações e nós devemos nos tratar como adultos e permitir que o nosso parceiro seja adulto também. E a Carla, ela parou ali, ela disse que parou, mas foi difícil, viu, o que ela disse. Ela falou que ela parou de controlar o horário dos remédios, a quantidade. Ela entregou tudo pro marido e falou: você é grande, você cuida disso, eu tô fora. E o mais interessante é que depois ela falou assim: gente, ele foi até o médico sozinho. Ou seja, ela ia com ele. Claro que é um amor profundo, mas quando ela se afastou ali dessa postura, o marido pôde crescer, pôde se desenvolver. E é isso que é importante a gente começar a observar dentro do nosso relacionamento. Às vezes a gente está trazendo padrões da nossa família que impedem a gente de seguir adiante no nosso relacionamento. Uma outra coisa. Então é importante a gente frisar que essa relação que a gente tem com a nossa família de origem, ela ajuda a gente pela vida inteira. Nós somos e devemos ser gratos à nossa família de origem. Só que depois, quando a gente começa a construir a nossa família, a gente deve buscar o nosso jeito e abandonar velhos hábitos. Eu vou dar um exemplo da aluna Paula Rocha, que trabalhava ali. Vou dar um outro exemplo para vocês, que é a nossa querida aluna Paula Rocha. Um beijo, Paula. A Paula, a família da Paula gostava muito de estudar, muito de fazer festa, e ela casou. Claro, né? O Bert ele disse que estranhamente os opostos se atraem. Claro que isso é uma forma das pessoas crescerem umas com as outras. Então, o que acontecia? A família do marido da Paula é completamente diferente da família dela. E o que ela fazia no início? A Paula ali, ela queria, como a família do marido é totalmente diferente da família dela, às vezes ela queria que o marido fizesse as coisas de forma mais parecida com a família dela. Quando ela entrou na formação, ela entendeu que isso não era o melhor caminho. E foi linda a transformação que eles passaram. Hoje o marido pode ser como ele é e ela aprende um pouco com ele. Ela disse inclusive que aprendeu a relaxar mais com o marido, porque ela estava sempre querendo fazer algo. Então ela pôde aprender a relaxar. E mais, a família deles está aumentando. Pois é, eles têm um filho juntos. Agora a Paula está esperando o segundo bebê. O curso foi tão bom que os dois estão cada vez mais felizes e mais unidos. Então esse é um exemplo de como, às vezes, a gente ficar atrelado à nossa família de origem pode prejudicar a nossa relação. E um outro caso interessante é o da Eliane de Chapecó. A Eliane, ela é enfermeira e veio fazer constelação familiar para ajudar ali dentro do seu trabalho. Hoje ela atende em constelação, mas ela ajuda também os pacientes do hospital que ela trabalha com conhecimento de constelação familiar. E o que acontecia com ela é que ela sempre achava que ela precisava tomar conta de tudo, dar conta de tudo, que ela não podia ali delegar as situações para o marido, e com o curso ela conseguiu ali harmonizar o casamento, ela conseguiu resgatar a própria beleza, porque como ela ficava muito nesse papel de super atarefada, super mulher, super mãe,
ela acabou se esquecendo, se negligenciando um pouquinho, e agora, após o curso, ela voltou a se enxergar como mulher. Por quê? Porque ela começou a entender que é tanto um quanto o outro. Então, no momento que ela começou a entender que é tanto ela quanto o marido, ela começou a se cuidar, ela começou a resgatar a sua beleza, e os dois estão cada vez mais unidos. E eu tenho uma curiosidade para falar para vocês. Parece que os maridos ficam muito felizes com as esposas depois que elas fazem a formação aqui. Eu não sei o que acontece, eu não sei se é porque elas param de pegar no pé por causa de remédio, ou se elas começam a se cuidar, começam a ficar mais felizes, começam ali a respeitar mais a origem desse marido. Mas nós temos aqui vários relatos de alunas. Os maridos ficaram felicíssimos com essa mulher que eles recebem em casa após a formação. Então, marido, se você estiver assistindo, saiba que a constelação familiar aqui da Escola Constela Amor ajuda muitos casamentos e resgata a autoestima da sua mulher. E eu tenho certeza que você vai ficar muito mais feliz com uma esposa feliz aí na sua casa. E agora que você está vendo isso, você pode entender quais são as ideias enraizadas que eu tenho que faz com que a minha vida fique parada e o meu relacionamento ele acabe amornando ali, ele não seja mais o mesmo. Então, quais são as maiores dificuldades que a gente vai encontrar quando a gente decidir ali fazer com que o nosso relacionamento de casal volte a ser mais animado, a ter mais brilho, a ter mais cor? O que é mais difícil aqui, é a gente aprender a enxergar aquilo que acontece na nossa família de origem. Muitas vezes a gente não percebe que está repetindo. Isso mesmo, a gente não percebe que está agindo como a nossa mamãe, como o nosso papai, como a nossa avó, ou como todas as mulheres da família. Às vezes a gente não percebe, a gente simplesmente entende. Eu nasci assim, aprendi assim, é assim que tem que ser. Isso é muito difícil, então cuidado, porque às vezes a sua relação ela não é mais a mesma, porque você está aí presa na família de origem ali, repetindo e querendo que continue dessa forma. É importante que a gente deixe isso um pouco de lado e busque valores em comum e mudar um pouco os nossos para que entrem os valores do parceiro ou da parceira, ok? Outra dificuldade que você vai ter. Uma outra dificuldade é se você é aquela pessoa que acha que o outro é que tem que mudar. Então, se você é de um jeito, você não para reparar que você está repetindo a sua família e você ainda acha o quê? Que o outro que tem que mudar, o parceiro ou a parceira que precisam agir de forma diferente. Nesse momento em que você começa a colocar responsabilidade no outro, você está agindo o quê? Como inocente. Você começa a colocar responsabilidade no outro, você está se isentando de culpa. Você também não está se dando oportunidade de entender o outro lado das pessoas. Então, cada vez que a gente espera que o outro mude, a gente está perdendo uma oportunidade de olhar para dentro e de crescer e entender que cada pessoa tem uma história diferente. Parece que a gente casa com aquelas pessoas que são mais difíceis pra gente, por quê? Porque elas vão mostrar pra gente um outro lado que eu não tô vendo. E isso é a minha oportunidade de crescimento. Elas vão mostrar pra mim uma outra forma de viver, uma outra forma de olhar a vida. E isso faz com que eu cresça. Isso traz aquilo que o Bert chamou de mais para dentro do relacionamento. Então, achar que o outro que tem que mudar, muitas vezes é o que para a sua evolução ali dentro do relacionamento de casal. Então, começa a observar. Se você não achar, ele que tem que fazer. Ai, não aguento mais, ele tem que mudar. Ou ele muda, ou eu vou embora. Então, comece aí a ser mais generosa com você e com a sua felicidade. E isso inclui deixar o seu parceiro ou sua parceira também feliz. Aliás, esposa feliz, marido feliz. É bem difícil um marido ficar feliz se a esposa estiver de bico. Mas quando a esposa está feliz, está resolvendo, está se cuidando, olha que leveza vem para a relação. Então, eu sempre falo essa frase. E para as mulheres não é muito diferente. Quando o marido está feliz, alegre-se. E para as mulheres não precisa ser diferente. Se seu marido está feliz, alegre-se com ele e com aquilo que faz com que a casa de vocês, com que o relacionamento de vocês exploda aí de felicidade, de alegria.
Isso é importante dentro da relação. Então, se alegre com a alegria aí do seu parceiro, com as vitórias, com as conquistas. Algumas pessoas vão querer arrumar culpados, e aí se não é o parceiro, ela vai culpar talvez o próprio pai, talvez ela vai culpar a própria família, por exemplo. Ai, minha mãe fez isso a vida inteira, minha avó fez isso a vida inteira, agora eu faço isso. Droga, a culpa é delas. Isso também não vai te ajudar, porque elas fizeram assim, isso não quer dizer que você precise levar isso adiante. Então, por favor, comece a olhar se você não está também nesse padrão, culpando o pai e a mãe porque eles foram daquele jeito, e aí é como se você não tivesse escolha. Você tem, é por isso que a gente está aqui, para que você comece a observar as suas escolhas. Para resolver isso, para fazer ali com que a sua relação, seu relacionamento que de repente não é mais o mesmo, volte a mudar, é importante que a gente comece a assumir a nossa própria responsabilidade. É importante que a gente comece a fazer a nossa parte, que não quer dizer que exigir que o outro mude, lembra disso. Mas fazer a nossa parte ali no dia a dia, fazer a nossa parte nos cuidando da gente, cuidando daquilo que deixa a gente feliz, para que a gente fique feliz. E também se colocar pequeno diante daquilo que vem atuando dentro da gente. Por exemplo, às vezes a família do parceiro, ela realmente tem algo que ele não consegue deixar. Então, ao invés de a gente ficar brigando, olhar com amor para tudo aquilo que vem dali, se colocar pequeno e entender que você não vai conseguir resolver isso por ele ou pela família dele. Às vezes a gente nem consegue resolver pela nossa família mesmo, ou pela gente, quiçá a do parceiro. Então, se colocar ali pequena diante daquilo que acontece, daquilo que você não pode mudar, é importante para que você fique mais feliz e o relacionamento ele possa tomar novos ares, novos rumos. Uma outra dica que eu vou te dar, e talvez essa seja a melhor de todas. Se você culpa o seu pai e a sua mãe por serem da forma que são e está agindo igual a eles, você pode começar a pensar de um jeito bem especial e bem diferente. E aí você pode dizer para si mesmo, e aí você pode dizer para si mesma: meus ancestrais fazem isso melhor que eu, eles já passaram por isso e eu não preciso continuar levando isso adiante. Tudo já foi pago, o preço já foi pago pelos seus ancestrais, então você pode se libertar sim, com essa postura de respeito, amor e reconhecimento que já fizeram, eu tô livre disso, eu posso seguir adiante. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim o que você achou, se você já teve ideias aí de como você tá agindo na sua relação e o que pode mudar. Me conta também, então sua relação não é mais a mesma e você quer que ela mude? Comenta aqui pra mim o que se passou com você, o que você aprendeu, qual o resultado disso. Conta aqui pra mim, escreve que eu mesma vou responder todos os comentários. Aguardo seu comentário aqui embaixo para eu poder saber como mais eu posso te ajudar. Um beijo!